processo de certificação, como o próprio nome diz, ele é um certificado que garante não só ao proprietário, como ao investidor, seja ele nacional ou internacional, os fundos, né, internacionais, qualidade e a certeza de que onde ele está colocando o dinheiro dele, ou onde o cliente também está comprando o seu imóvel, seja ele qual for, né, ele está atendendo e atingindo os mais altos níveis de aplicação de tecnologia, né? Todas as tecnologias dentro de atendimento às normas técnicas brasileiras e internacionais, e também a execução, que é o mais importante. Sempre falamos do problema da mão de obra, né? A mão de obra não qualificada, e aí o cliente às vezes investe num material, digo assim, de revestimento caro, né? Mal colocado, né? Então, a certificação garante tudo isso, porque todos esses itens são analisados. Então, como é o processo de certificação? O processo de certificação, ele tem vários itens, né? E dentro desses itens, às vezes, eles têm mais uns 8 a 9 subitens. Então, você pega um processo LEED, que o nome já diz, né? Seria um projeto líder em eficiência energética. Aí depois você tem o HBC, que é de saúde, então é um processo líder nos itens que vão cuidar do meio ambiente e da saúde do usuário, do trabalhador, né? Aí você tem o Aqua, né, que é uma certificação que visa, né, o nome diz água só, mas não é só água também, mas mais visando o meio ambiente, cada um com as suas características. E agora, como eu disse, Green Luxury, que é um resumo, são somente 6 itens, que tem o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a saúde, acrescido a isso a cultura, tá? E a quantificação dos gases do efeito estufa e a possibilidade de tokenização, você colocar isso num token, com um código de barras, dos créditos de carbono que você necessita ou tem para oferecer ao mercado para venda. Então, os itens que são analisados desde o início, projeto, então, a pessoa que vai, tem a intenção de comprar um terreno e construir, seja sua indústria, seu comércio, sua casa, seu prédio. Então, de cara, nós analisamos o terreno. Então, por exemplo, lá no terreno, se o terreno não é de área alagadiça, vocês estão vendo aí o que é construir em lugar errado, né? Nós temos que analisar as bacias hidrográficas que tem ao redor para ver se você não vai ter problema de alagamentos e tudo mais, né? Você tem a questão de influência de torres, né, de transmissão, em países como Estados Unidos, você não pode nem lançar um condomínio quando você tem uma distância muito próxima a torres, né, onde passam aqueles linhões, né, porque ali ao lado daquele linhão tem uma quantidade de campos eletromagnéticos violentos e que isso fazem mal à saúde, né, cérebro, saúde, tudo da pessoa, desenvolvimento e tal. Aí você tem, passado isso, a deferência, né, de dar a César o que é de César. Você tem que ter um arquiteto e você tem que ter um engenheiro, né, nas suas diferentes áreas, né? Então, o empoderamento aí e a volta, né, a dignidade do profissional, né? Hoje em dia nós estamos em tempos de tantos programas aí que você projete sua casa sozinho pela internet e tudo mais. Não dá, gente. Tem que ter um profissional da arquitetura e tem que ter um profissional da engenharia. Nós chamamos de projeto integrado dedicado. E é no projeto onde nós discutiremos o que nós vamos fazer para termos a melhor eficiência energética, que vai reverter no seu bolso, né? Seja da indústria, seja da casa, né? O que você vai fazer dentro do que a arquitetura tem, da engenharia tem, para fazer com que aquele projeto, tá, seja um objeto, né, seja um produto econômico e que gaste menos energia. Um exemplo básico, simples, a mudança de uma simples janela de lugar.
Então, aí o arquiteto vai analisar a passagem do sol naquela edificação ao longo do dia, nas diferentes épocas do ano, se estudam os solstícios de verão, de inverno e tal, e aí, às vezes, uma mudança de localização da janela em 10 centímetros, 20 centímetros, altera muito a eficiência energética. A hidráulica, não, com materiais próprios, então, obra minha não entra PVC, né? O polivinil clorado, o vinil e o cloro são poluentes orgânicos persistentes já catalogados, então nós temos que trabalhar com o PPR, que são aqueles tubos verdes de termofusão, né? Se entrar o PVC pode entrar para, por exemplo, uma pequena tubulação de saída de esgoto, onde não vai passar uma água que vai ter contato com você no seu banho, ou vai servir no processo de execução de um alimento, né? Então, a parte hidráulica toda de reuso é inconcebível, né, em 2024, você conceber um projeto sem reuso de água. Isso nós já fazíamos isso lá em 1989, 88, eu já fazia reuso de água. Então, reuso de água obrigatório, né? Tratamento das águas cinzas, tratamento, se você puder investir um pouquinho mais, tratamento das águas negras e transformar a sua casa completamente, né, numa casa que se sustenta, daí o termo, né, ela usa a sua água, ela cuida dessa água, essa água retorna num ciclo de uso e reuso, ou seja, você vai pagar menos água, né? Você já está cuidando da energia. Então, daí a tecnologia. Nós somos a maior pontuação num processo certificado, seja ele qual for, é com o nosso material e a nossa tecnologia. As nossas notas vão a 28, 29, 30 pontos no processo LEED. Por quê? Também depende do projeto arquitetônico, né? Se o projeto arquitetônico tem muitas janelas e tudo mais. Então, já falamos da escolha do terreno, já falamos dos projetos corretos, falamos de toda a parte de engenheirar, né? Você ser um engenheiro na parte de resolução da melhor forma de você economizar energia, a melhor forma de você economizar água, tá? Aí você passa para a execução. Então, nós também entramos no processo de certificação, entra e muito na escolha dos materiais de acabamento. Então, nós vamos buscar aquelas empresas que têm o melhor produto em termos ambientais, aquela empresa que lá na fábrica, né, ela também cuida da sua água, da sua energia, da saúde dos trabalhadores e que tipo de matéria-prima ela usa. Então, por exemplo, você vai escolher uma cerâmica, procurar escolher uma cerâmica que tenha a base mais clara, porque aí ela tem uma base mais de areia, menos de argila, se ela é retificada ou não, que vai dar um acabamento melhor. A tinta que você vai usar na parede, uma tinta que não tem o COF, composto orgânico volátil, porque uma das coisas que tem que colocar na tinta é o chumbo para ela ter aderência, só que não é muito, tem tabelinha, né? Uma quantidade pequena de chumbo dentro para você utilizar. Hoje, a maioria dos nossos fabricantes, viu? Lá nos anos 80, 90, a gente tinha problema. Hoje, todos eles atendem o índice mínimo que tem que usar e o atendimento aos compostos orgânicos voláteis. Então, hoje, você pinta uma casa, pode dormir naquele ambiente, né? Antigamente não podia, você ficava 3, 4 dias fora da casa. Mulher grávida, então, longe. Então, hoje não. Hoje não. Então, isso tudo veio de nós aqui, dos green builders, né? Dos construtores verdes, né? Eu sou uma construtora verde. Então, por que é verde? Porque as pessoas pensam que o verde é a planta de vaso de planta decorativa na sala. Não é. É todo esse complexo, né? Que faz essa construção ser verde para ela atender e cuidar do meio ambiente e da saúde. Então, fora isso, então isso tudo a gente está cuidando do meio ambiente. Nós já estamos aí com 5, 6 itens. Aí nós vamos para os que cuidam da saúde. Então, já falei da tinta, sem compostos orgânicos voláteis, a colocação do distanciamento de campos magnéticos. Então, você vai deitar
na cama e você tem uma tomada a menos de 40, 50 centímetros de distância da sua cabeça. Aí você vai lá e liga o celular, acabou, né? Enquanto a tomada está lá parada, tudo bem. O problema é quando você liga o celular. Aí você transforma aquilo num campo eletromagnético, né, que a gente aprendeu no colegial, né, o dedinho para o norte virando, e esse campo eletromagnético entra, já está comprovadérrimo, entra, né, na mesma linha de frequência com as suas ondas eletromagnéticas cerebrais e você não descansa, você não dorme, né? Então, fora isso, então, tinta, campos eletromagnéticos, produtos de limpeza, que tipo de argamassa você vai usar, tudo isso é visto num processo de certificação. Para ter durabilidade, então, poucas pessoas sabem que você tem que ter uma durabilidade, uma vida útil mínima dentro do território nacional, né? Então tem casa, tem algumas obras, né, feitas aí por um banco que fazia populares tal e ainda faz, mas já mudou muito, que entregavam uma obra que em 1 ano e meio a obra estava totalmente destruída, infiltrações de janela e tudo mais. Então tudo isso é visto num processo de certificação. Iluminação, tudo tem que ser LED, né? A segurança como um todo, né? Muito paisagismo é um dos itens que mais pontua, 15, 16 pontos, você trabalhar trazendo, né, o paisagismo para dentro, daí uma questão que não é, existe o arquiteto paisagista, mas quem determina as espécies é um engenheiro, né, agrônomo, né, é um engenheiro agrônomo que sabe todas as especificações corretas e tal, e para que você tenha, no final, esse produto maravilhoso, certificado, aí você tem um número de pontos, é como se fosse uma grande brincadeira, né? Se você atendeu 20%, 40%, 60%, 70%, então você tem faixas de 49 a 55, você é um nível green, o mais básico. Depois, se você vai, ou silver, né? Depende de qual é a linha. Se você atendeu até 70 e poucos, você é um gold, ou mediano. Se você atendeu o máximo, você é um platinum. No Green Luxury, você é A, letra A, double A, né, 2 As, ou triple A, 3 As. Tá? O que isso é importante? Tá? Além de você estar fazendo um benefício para você, porque os clientes têm casas extremamente econômicas em termos de custo, de vida, né? Custo de estar dentro com qualidade financeira e qualidade de saúde. E o que é importante também? Numa pós-venda, uma casa certificada tem um valor de mercado que já foi calculado pela GV, né, numa tese de doutorado, em torno de 10 a 20% a mais de valorização, né? E se você vai buscar em bancos financiamento para você construir a sua casa e fazer o seu sonho, nós temos vários clientes, né, de várias linhas bancárias aí que aprovam e fazem, né? Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, você tem maior facilidade. E se você for buscar como empresa, nós temos tido muito procura de empresas para galpões industriais, questão térmica e acústica, né? Pegam fundos internacionais. E os fundos internacionais, a primeira coisa que eles perguntam é: atende aos estándares internacionais, o famoso IFSR, atende? Então, para atender e para você ter a certeza do que isso está acontecendo, é um processo de certificação. Porque aí você vai ter tudo assinado, você vai ter uma auditoria, você vai ter a comprovação através de contas, através de formas, aplicabilidade total das normas técnicas com o emprego dos melhores materiais, no caso, a nossa tecnologia. Então, é importante certificar? Importantíssimo. Inclusive o IPTU verde, né? O IPTU verde que nós temos aqui na cidade de São Paulo, existem algumas áreas que você não vai ter desconto no IPTU, mas você vai poder construir mais. Então, por exemplo, quando você tem a taxa de ocupação, que é o quanto aquela edificação vai fazer de ocupação naquele terreno, quando é uma outra técnica que não é certificada ou não faz um processo de certificação ambiental saudável, você vai poder construir menos.
quando você tem a apresentação de uma certificação, você pode construir mais, tá? Existem cidades famosas, capitais, como Goiânia, que já tem o IPTU verde, e todas essas deferências que são feitas ao mercado das certificações. Então, condomínios inteiros que hoje se certificam, né, para conseguirem descontos em impostos, taxas e tudo mais. Então, e a importância maior é essa que, para mim, eu acho, independente de qualquer reconhecimento governamental que está vindo tardio, né? É o reconhecimento da sua qualidade de vida e do seu bolso, né? Que você vai pagar menos em tudo, tá? Então, é importante certificar. Nós somos considerados, a LCP Engenharia e eu, não puxo para a LCP, os pioneiros. Então, se você se interessa em fazer um processo de certificação, tá? E conseguir atingir os mais altos níveis, que isso determina o quanto de desconto você vai ter, né? Em taxas públicas e ainda não federais, mas um dia elas virão aqui para o Brasil, entre em contato conosco, na LCP Engenharia e Construções, com a tecnologia EcoGrid, que usa aí os painéis monolíticos, né? A Monotec do Maurício Silveiro, meu grande parceiro de vida. Bom, a Lourdes, meu nome inteiro é Lourdes Cristina Delmonte Prince. Eu sou formada em engenharia civil desde 85, né? Pela Universidade de Mackenzie, depois com pós-graduações aí na área de... Comecei a história toda com barragens, né, de terra, sempre trabalhando com barragens de terra em vários projetos, aí já na iniciativa né, nas empresas, né, grandes empresas. Tive a sorte, busquei, né, estudei muito para fazer exames, para entrar. Na época, nós tínhamos que fazer exames para entrar como estagiário em grandes empresas, como Figueiredo Ferraz, Temag Engenharia, Hidroservice, Promon. Então, as grandes empresas que construíram esse país aí nos anos 70, 80 e por aí fora. Então, a minha base, né, sempre foi voltada à construção sustentável e aos processos de cuidar desse meio ambiente, cuidar do nosso mundo, porque, como eu costumo dizer, quem vai somos nós, ele vai continuar e a Terra continua. Nós tínhamos o Rolf Bayer, o presidente dos conjuntos, né, de conferências, né, que é Estocolmo, Basileia, tudo. Ele sempre dizia, né, o mundo tem data, né, e a raça humana tem prazo de validade, porque quem vai somos nós, que não aguentamos calores excessivos, nem frios muito intensos e as grandes mudanças climáticas, vide agora o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, lá nos anos 80, trabalhando com barragens, Itaipu, né, Porto Primavera, Chesf, Bahia, né, Companhia do Vale do Rio São Francisco, eu pude entender toda essa sistemática de como que o meio ambiente ele funciona num equilíbrio fantástico e quão destrutiva era a construção civil, né? Então, nós procurávamos fazer o máximo que nós podíamos num processo de barragens com o desvio do rio, o retorno às cidades como era, o vide lá no sul, a barragem de Itaipu, ela é considerada um exemplo para o mundo inteiro, né? Nós temos um outro exemplo fantástico aqui na cidade de São Paulo, que todo mundo esquece, que é a barragem de Guarapiranga, que é uma das únicas ainda no mundo que é a barragem de terra compactada. Então, eu tive todo essa sorte, né? Deus, né, me ajudou a começar a minha carreira, uma jovem, né, engenheira júnior, que é ávida por entender e saber tudo, e já fui para esse grupo, inclusive com pouquíssimas mulheres, né? Nós somos assim as pioneiras nessa área aí, e nesse mundo eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos em 1988, 89, e pude e tive conhecimento lá no meio oeste, né, perto de Chicago, dessa técnica construtiva que não era ainda da high-tech do Maurício, era uma outra técnica construtiva
que utilizava já o isopor no meio para conseguir um isolamento térmico enorme, em função de você ter menos 30, né, graus no inverno e 30 graus no verão. Fiquei encantada com aquilo, ninguém comentava absolutamente nada disso nos anos 80 no Brasil, nós não tínhamos internet, não tínhamos celulares, né? O pager estava começando, e fax, né? Alguma coisa assim, acho que tinha, né? E eu me lembro que aquele celular parecia um Fusca, né? Pesado, caía o bolso, assim. Começou, acho que no final dos anos 80, alguma coisa assim. Mas aí eu fiquei encantada com aquilo, e aí eu escrevi para a Universidade de Becker, que é a época que estava fazendo várias pesquisas com um grande, quem é da engenharia sabe, era meu ídolo, né? Terzaghi, né, que postulou todas as bases dos cálculos de fundações. Ele desenvolveu a técnica construtiva que é precursora e unida à high-tech americana. E aí escrevi cartas, voltei para o Brasil, tá? Um belo dia, conversando, e tudo é o universo que conspira, né? Mentes afins se encontram. Eu estava fazendo algumas obras aqui em São Paulo, num clube famoso aqui de São Paulo, e o presidente do clube me convidou para fazer um trabalho social numa creche, chamava-se Projeto Marco, se não me engano, ali no, perto, perto da Francisco Morato, no Morumbi, e que ia ter que fazer uma obra grande e tudo mais. E aí ele nos apresenta numa mesa grande, eu não esqueço, essa pessoa, né, o Maurício Silveira aí, esse cara incrível, e de cara, né, já deu assim uma união de ideias, de tudo, e eu falei, e eu estava justamente naquele momento de vida que era um divisor de água, saindo ainda continuei fazendo ensaios, né, pós, né, saída da temática engenharia, da iniciativa né, de empresas, tudo para montar a minha própria empresa, mas me recusava, na minha mente eu falava, não, depois de tudo que eu estudei, depois de tudo que eu me conscientizei nesse mundo, eu não quero construir nem com bloco, nem com tijolo, muito menos com drywall, com nada dessas tecnologias. Eu quero construir com aquela tecnologia, com aquele material que eu vi lá e que eu sei, por tudo que eu estudei, que é o melhor para esse mundo, né? E aí eu e o Maurício começamos desde então, né? Fomos aí sofrendo no início, nossa, quando eu... Aí quando eu começava a construir, eu era de barragem, né? Então, como é que você pode? Como é que você está acostumada a 10 elevado a 20, né, em concreto, tal? Como é que você vai trabalhar? Eu tive que estudar de novo, fui para o Instituto de Engenharia abaixar a minha sensibilidade, porque a minha sensibilidade de cálculo era muito alta, né? E a minha cabeça, assim, ainda muito fechada, tal, para a questão das resistências. O Maurício me ajudou muito, porque ele é muito bom nessa área de cálculo, de explicar. Tem um irmão engenheiro também politécnico que vem ele, que são os mais técnicos. O pessoal, nós maquenistas somos mais práticos, né? E aí, brigas afora com meu irmão, assim, que, como? Não sei o quê. Então eu falei, calma, tudo tem uma explicação. Aí vai, estuda e fala, mas eu recebi muitas piadas. É a casa dos três porquinhos. Sim. Cara, vem cá soprar, vem cá soprar. E aí o pessoal chega, né, Maurício? Bate na parede, né? Todo mundo. E eu acabei que eu sou muito. Eu não vou dizer corajosa, não, porque você não tem que ter coragem para aplicar a tecnologia. A tecnologia é excelente, né? Ela não é mágica. Quando as pessoas começam a falar, eu falo, gente, não existe magia, existe cálculo, existe certeza. Eu não sou louca de fazer um hotel de 10.800 metros quadrados ou uma casa com vãos de 14 metros, se eu não tiver certeza do que eu estou fazendo. Graças a Deus, em 30 anos de empresa aí agora, né? Eu nunca
eu nunca tive nenhum problema e nem vou ter, porque a gente sabe o que está fazendo, tá? Então, desde então, não foram anos fáceis, eu vou dizer que não foram, mas aí eu vi essa vertente, né, de usar o material da high-tech, tá, adaptando ele para todos os processos de certificação. Então, aí voltando, eu conheci os Green Builders americanos, né, através do USGBC na Filadélfia. Voltei para o Brasil, me interessei, sou uma das primeiras membros do GBC Brasil, Green Building Council Brasil, que são os construtores que olham para todas as necessidades de modificar o ambiente da construção, que a gente já fez isso desde os anos 90, com menos impacto nas cidades, com menor impacto no desenvolvimento do mundo, né? Aí tivemos a Rio 92, que é marco divisório, né? Existe um mundo antes da Rio 92 e um mundo depois da Rio 92. O nosso marco, o orgulho, foi no Rio de Janeiro. Participei da Rio 92, da Rio mais 20, espero participar da Rio mais 40, né? Vamos ver. E sempre nessa área. Então, eu peguei o painel, eu queria fazer uma técnica construtiva que fosse uma técnica, um processo construtivo que atendesse a todos os itens de certificações, né, internacionais, para que os clientes pudessem acionar os dispositivos internacionais, né, o UN, como acabei de falar, o IFSR, que é um relatório, né, um report de standards, né, só que é do mercado financeiro, né, muito utilizado também pela ONU, que é o UNIFSR, e que hoje, mais do que nunca, você também tem acesso a cálculo de emissões de gases de efeito estufa, fazer uma tokenização de quanto você tem de emissão de carbono para você fazer uma compra ou uma venda, né? Nós ainda vamos chegar nisso no Brasil, mas lá fora já existe. Então, e eu posso dizer isso, olha, com certeza, não precisa editar, eu assumo o que eu falo, o único material que melhor atende a todos os processos de certificação e que faz com que a gente construa com baixíssima emissão de gases de efeito estufa, somos nós. Não tenho o que falar. Não é o XYZ aí do mercado, não é. E isso não somos nós que falamos. Ao longo desses anos, nós somos analisados de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. O que eu tenho de aluno que faz TCC comparativo, a nossa técnica com a técnica disso, daquilo outro, o resultado é sempre o mesmo. A gente deixa eles chegarem ao final com isso, né? Então, assim, estudei, né, me transformei. Então aí, por exemplo, o LEED, ele olha muito os processos de meio ambiente, mas nós, assim, na virada dos anos 2000, tudo, nós começamos a ver que era mais importante também a gente olhar para nós, né, para os seres humanos. Aí surge outro movimento junto com o LEED, que é o HBC, que é o Health Building Certificate, que é uma certificação de Los Angeles, né, mas que pega já muitos, os Estados Unidos inteiro, muitos outros países. Eu levei para a China também, atuo aqui no Brasil, que faz a parte de cuidado com o meio ambiente, né, economia de água, energia, materiais e tudo mais. Sou professora de MBA da área de canteiro de obras, né, que é onde tem os maiores problemas, mas cuida também da saúde. Então, você colocar a tomada que produz campos elétricos distante, uma distância segura de quando você vai repousar, qual tinta que você vai usar na parede, a iluminação e tudo mais. E agora, mais recentemente, eu fui convidado, que sou muito orgulhosa, a redigir, e já está aprovado no IRIP tudo, um novo selo, que é um selo que faz um apanhado de tudo isso, de uma forma mais sucinta, acrescentado da cultura,
que é um percentual do valor da obra para ser utilizado na cultura e na educação, e faz a quantificação dos gases de efeito estufa visando uma tokenização, que se chama Green Luxury Selo, né? Esse nome vem justamente para nós desmistificarmos essa questão que o luxo, o mercado de luxo, ele entrega milhares de pessoas, visa e gera uma movimentação financeira enorme no mundo, tá? E já são adeptos de uma produção sustentável há muitos anos, né? Uma das primeiras lojas aí de uma grande marca de bolsas que todas as mulheres conhecem, que é de Paris, né? Foi uma das primeiras a transformar suas fazendas em produções sustentáveis, cuidando do seu gado, cuidando da água, cuidando da alimentação e tudo mais.